Olá, mulherada! Hoje nós vamos falar um pouquinho de como trabalhar a mente erótica, né? Como a gente consegue melhorar a libido, que é o que eu mais recebo aqui. Ai, minha libido tá ruim. Ah, eu não consigo ter vontade. Mas às vezes a gente não consegue enxergar que vem da gente. Não existe remédio milagroso, não tem nada que você possa fazer se sua mente não estiver conectado com aquilo que você quer, tá? Então, a gente precisa muito para a gente poder passar a gostar de sexo, passar a gostar de estar numa relação sexual e também de conseguir manter o nosso desejo em dia, a nossa libido em dia, para que a gente tenha mais vontade, queira ter uma relação sexual, independente do estímulo responsivo, né? Não precisar de início de algum estímulo. Porque tem dia que você não quer mesmo, né? Mas aí tá ali, você tá começando o negócio, o seu desejo vai surgindo através do tato, às vezes de um estímulo que você tem. Agora, para você manter realmente o seu desejo em dia, a sua libido em alta, a gente precisa pensar mais em sexo. As mulheres pensam muito pouco, né, em relação ao sexo relacionado, por exemplo, aos homens, né? Todo homem tem aquele grupinho do WhatsApp que só manda figurinha pornográfica, né? E nós mulheres não temos isso. Por quê? É cultural, a gente não tem a cultura de pensar o tempo todo em sexo. Aí eu preciso pensar 24 horas por dia? Não, mas tem que se pensar todos os dias, tá? Até porque para você ter o seu desejo, né, vontade, motivação, você precisa fantasiar, você precisa pensar. Mulher é assim. Homem não, homem já tem um desejo um pouco mais responsivo, e eles são muito visuais. Então assim, olhou, deu vontade, entendeu? Ou pensou, deu vontade. Nós não. Eu gosto de dar o exemplo que o homem é um forno micro-ondas, por exemplo. Você aperta o botãozinho, ele tá prontinho. E nós, um forninho a lenha, né? Que a gente vai aos pouquinhos, vai pegando. Também na hora que vai também, que a brasa pega lá, o negócio anda. Mas a gente precisa pensar mais. O que eu posso fazer para melhorar isso? Treino. Tudo é treino. A gente precisa mentalizar, trabalhar a questão psicológica para liberar neurotransmissores e hormônios no nosso corpo para a gente ter vontade. Ah, mas e o desejo responsivo que você falou? Que a gente, através de estímulos, né? A gente consegue se excitar, sim. Mas eu te falo também que você pode ter o estímulo que for com beijo, no clitóris, no corpo. Se sua mente estiver em outro lugar, nada acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar bem com a gente mesmo. E no nosso relacionamento também, senão também não funciona. E o que a gente passa a fazer? Vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar os neurotransmissores, para que ele passe a partir de agora, estar mais em equilíbrio, mais nas alturas, que quando você der a vontade, estiver iniciando uma relação sexual, alguma coisa nesse sentido, o desejo aparece com muito mais rapidez, muito mais frequência. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos duas áreas do cérebro, né, que trabalham com essa parte sexual também. Eu gosto muito de falar que o desejo e a libido é um hábito, tá? A gente tem que ter, e todo hábito ele precisa de treino, certo? Então a gente tem duas partes do cérebro que trabalham isso. O primeiro é os gânglios da base, que é onde você, através de um pensamento, você começa a liberar alguns neurotransmissores. Então a gente precisa ter um pensamento positivo que vai gerar uma motivação e através dessa motivação vai liberar alguns neurotransmissores. Você ativar gânglios da base, você precisa ter uma motivação. Qual seria a motivação? Eu quero gostar de sexo. Eu quero ter prazer no sexo. Sexo é bom. Sexo é gostoso. Eu quero isso para minha vida. Certo? Você tendo esse tipo de pensamento positivo, você já começa o quê? A estimular os seus gânglios da base. Para que ele comece a estimular o seu sistema límbico, que vai liberar o quê? Dopamina. Liberando dopamina, você já começa a ter o quê? Como ele vai liberando, que é um neurotransmissor da satisfação, do bem-estar. Então você vai começar o quê? A gostar daquilo que você está pensando e o seu corpo vai reagir àquilo, certo? Então vamos lá.
tiver uma motivação para ativar o sistema límbico. Então você tem que pensar: eu quero fazer mais sexo, sexo é bom, sexo é prazeroso, sexo é gostoso e eu quero ter a minha libido em dia. Então aí você já começou o quê? A estimular o seu corpo uma questão positiva para liberar dopamina, que é o hormônio, é o neurotransmissor do bem-estar, da satisfação, da vontade. Então, a partir daí, você vai ter que começar o quê? A trabalhar a sua mente erótica, tá? E tem que trabalhar constantemente. Quando você vai na academia, para você malhar, você quer ficar com a musculatura mais forte, certo? Adianta você ir lá 2 vezes no mês? Você vai ficar forte se for lá 2 vezes no mês, por exemplo? Não, você não vai. Então, para você conseguir ficar forte, você precisa o quê? De ter uma frequência certa por um determinado tempo. Então, para você trabalhar o seu desejo, sua libido, você precisa de uma certa frequência em um determinado tempo para que aquilo realmente surta efeito nos seus neurotransmissores, nos seus gânglios da base, para que você consiga ter uma resposta mais positiva em relação ao sexo, certo? Então tá, tivemos a motivação de querer melhorar a sua libido, de saber que sexo é bom, que você quer passar por essa situação, você quer passar por esse evento, certo? A partir daí você começa o quê? A praticar, se possível, diariamente, as coisas que possam te excitar, entendeu? Então o que eu vou achar então que eu posso me excitar? Ah, eu gosto de ver vídeo, eu gosto de ver cenas, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir um podcast, por exemplo. Isso tudo estimula, pode te excitar. Você tem que achar aquilo que te excita, o que pode te despertar para o desejo. A partir do momento que você acha aquilo, você começa a treinar aquilo constantemente. Como é que você treina aquilo constantemente? Vamos imaginar que você gostou de ler uma cena de um livro. Aquela cena que você leu te excitou. Gente, cena não necessariamente precisa ser descrição de uma cena de sexo. Tem gente que excita, por exemplo, com descrição de pegação, de beijo, de troca de olhares, de tensão, né? A descrição de uma tensão sexual. Entendeu? Então você precisa descobrir aquilo que te excita. E todos os dias você vai ler aquilo 5 vezes por dia, seguidas, na parte da manhã. Quando chegar à noite, você vai tentar lembrar daquela cena, gravar na sua mente aquela cena prazerosa. Isso você só vai estimulando. Isso na primeira semana. Vai pegando aquela mesma cena ou cenas diferentes que você queira guardar na sua cabeça. Vai ler aquilo, ouvir, ver 5 vezes durante o dia seguidas. Para de noite você mentalizar, ficar passando aquela cena na sua cabeça. Isso você vai o quê? Tendo uma frequência por um determinado tempo, certo? Depois que você passou 2 semanas fazendo isso, você já vai começar o quê? Se colocar naquela cena. Vai lembrar daquela cena toda que você desembolou, que você gostou daquela cena, daquele livro, e tenta se colocar no lugar da pessoa que você estava imaginando. Depois que você se colocar no lugar, você vai tentar colocar coisas que você gostaria de fazer, coisas que você mentalizou que seriam excitantes para você. Você vai aumentar a sua cena, você vai fazer sua história, uma história ali, certo? E depois, na outra semana, você vai escrever a cena como é que ficou gravada na sua cabeça. Escrever em detalhes, entendeu? E isso, gente, você acabou de montar o seu primeiro conto erótico seu, que você pode estar usando com alguém ou você pode estar guardando para você sempre estar lembrando daquilo. Logo depois que você já estiver bem com isso estruturado e começar a se excitar com essas cenas, você vai entrar com a questão manual, tá? Que seria o quê? O seu autoconhecimento, a sua masturbação, imaginando toda essa cena, toda essa sua fantasia, todo o seu conto erótico. O ideal é que você monte sempre um conto erótico por mês, entendeu? Você ter 12 contos eróticos no ano, para que você sempre esteja trabalhando o seu desejo, a sua excitação, sendo que uma desses contos eróticos pode se tornar uma realidade e outros não. Ah, Gisele, por que outros não? Porque tem fantasia que é independente da realidade. Você tá lá fantasiando que você tá num castelo maravilhoso, que você é uma rainha, dona do castelo. Então são coisas que ficam na sua fantasia e que não tem condições de você realmente estar exercendo isso na vida real. Ah, Gisele, mas por que eu tenho que trabalhar tanto fantasia?
Primeiro, o seu cérebro não sabe distinguir o que é um pensamento real do que é uma fantasia. Para ele é a mesma coisa, tá? Você pensar, né, ver uma coisa real e pensar em uma coisa, para o cérebro é a mesma coisa, tá? Então, por isso que se você está exercendo ou você está pensando, faz o mesmo efeito no seu corpo, tá? Em questão de desejo e excitação. Então, por isso que é importante que a gente fantasie, que a gente pense, que a gente idealize um sexo bom, tá? Porque se você também fica pensando assim, não vou conseguir, eu não vou conseguir me excitar. Pronto, você matou o seu sistema límbico, você não vai gerar dopamina no seu corpo, então você não vai ativar neurotransmissor. Então, pensar positivo que você vai conseguir já é o primeiro ponto de você conseguir realmente modificar o seu desejo. Então, a partir do momento que você já criou toda a sua fantasia, você já sabe o que te excita, que está te excitando, agora está na hora de você o quê? Explorar o seu corpo, tá? Explore outros tipos de ponto, a não ser seio e área genital. Use brinquedos, use géis, use óleos de diferente textura, de esquentar, de esfriar. Utilize isso pensando em todas essas fantasias, ou então uma de cada vez, tá? Para depois você começar o ato de masturbação. Gente, masturbação é importante, masturbação é vida, masturbação é saúde. Masturbação é o ponto-chave para você manter o seu desejo, sua libido e as suas relações sexuais em dia. É muito bom. É interessante que todo mundo tenha um orgasmo todo dia, tá? Independente se você vai ter uma relação ou não. Isso vai deixar você liberar alguns hormônios de satisfação, do bem-estar, vai melhorar sua pele, vai melhorar sua qualidade de sono, vai te dar um estado de relaxamento que vai liberar o seu estresse. Então, a masturbação ela é muito bem-vinda todos os dias. Isso vai fazer com que você goste mais de sexo, que você libere os seus neurotransmissores sexuais com mais rapidez, vai fazer com também que você consiga ter um desejo mais responsivo de uma forma muito mais rápida numa relação sexual, desde que você se explore mais, que você se masturbe mais, que você tenha mais prazer, mais orgasmo. Quanto mais você pratica, mais vontade você quer, mais rápido você chega. Mesma coisa numa relação sexual. Quanto mais você pratica, mais você quer, mais rápido você vai conseguir ter o seu prazer. Então tudo é treino, tudo é mudança de hábito. Não adianta você ficar lamentando, minha libido tá lá embaixo, meu relacionamento tá ruim. O que você está fazendo para melhorar? Primeiro você tem que fazer com você mesmo. Com você mesmo. Para depois você estar exercendo isso com algum tipo de parceiro e também melhorar a sua relação sexual. Então é muito importante que você treine a sua mente erótica, você sabendo como fazer, você faz com muito mais facilidade, igual as dicas que eu te dei aqui agora, que você pratique o autoconhecimento, principalmente com a masturbação, que você tenha mais orgasmo para que os seus hormônios, seus neurotransmissores e sua cabeça esteja em dia para o sexo e para que você enxergue o sexo como uma forma positiva, uma coisa mais prazerosa. Botar a culpa nos outros, no parceiro, não vai te levar em lugar nenhum, até porque é independente, tá? Você manter o seu desejo, seu libido em dia é independente de você ter alguém, é independente de como está o seu relacionamento. Depende de você, com você mesmo e saber fazer essa prática, certo? Então, gente, vamos montar aí um conto erótico por mês, gente. Um por mês não é difícil. Mantém um grupo para você. Quem viu o Sex Live viu que a atriz fez muito isso, né? Quando ela começou, só que em vez dela ter as fantasias, montar os contos eróticos, ela botou no papel aquilo que ela vivenciou de prazeroso, de bom no relacionamento dela anteriormente. Mesmo que eles, como pessoas, não se davam bem, mas se davam bem na cama. Então ela teve sexo para todos os tipos de gosto, né? De todos os jeitos. E só de lembrar aquilo, ela se excitou. Então ela foi descrevendo todas as relações sexuais prazerosas, boas que ela teve. Então isso, gente, é importante. Entendeu? Ter isso é muito importante. E você tem lá o seu arquivo de conto erótico, e uma vez ou outra você vai ler um ou outro, né? Para poder estar lembrando, para poder estar se excitando com mais frequência, ver mais coisas de cunho sexual. Não estou falando de pornografia, tá? A pornografia
ela é ruim, a pornografia ela não é bem-vinda, tá? Porque não condiz muito com a realidade e a maioria dos filmes pornográficos eles são feitos para homem, então não leva muito romance, não se focam muito em preliminar, né? Então isso não condiz com aquilo que você quer vivenciar de bom numa relação sexual. Mas ver filmes românticos, se você é uma pessoa que gosta mais, te excita ver cenas românticas. Tem gente que se excita só de ouvir determinadas palavras, determinadas frases. Então não necessariamente tem que ser uma coisa de cunho 100% sexual. O que você precisa é se descobrir aquilo que realmente te chama a atenção em relação à sua sexualidade e em relação ao sexo. Cada um gosta de uma forma. Eu já tive pacientes que gostavam de podcast erótico, gosta de ouvir. Tem gente que gosta de ver cena de série, sexo em si. Agora tem gente que gosta de ver o que antecede. Por exemplo, tem uma paciente minha que se excitou com a série Bridgerton, mas a segunda temporada, que praticamente só mostra uma relação sexual no último capítulo, mas a tensão sexual que gerou entre os atores durante as primeiras 6 episódios excitou um monte de gente. Que aquela tensão gostosa de você ver, aquela troca de olhares, isso é excitante para algumas pessoas. Então tem pessoas que se excitam com isso. Tem pessoas que gostam de ler. Eu sou uma pessoa que amo ler. Eu leio muito livro erótico. Mas eu não estou dizendo que me excita as cenas de sexo, não. Às vezes o que antecede, quando eu começo a ler aquela tensão sexual, quando a pessoa começa a falar que começa a ofegar de desejo, é uma coisa excitante. Então nem sempre tudo que te desperta o seu desejo, que desperta a sua excitação, tem a ver com uma relação sexual como um todo, entendeu? Então, saber exatamente aquilo que te excita é importante. Tenha isso na mão. Faça um grupo do WhatsApp só para que você consiga ter alguns vídeos, algumas coisas que te chamam a atenção. Procure podcasts eróticos, tem vários, que às vezes a pessoa falando, né, descrevendo a cena, se é uma coisa que te excita, e leia mais livro, tá? Tem muitos autores brasileiros, eu indico muito livro erótico. Se algum de vocês quiserem, pode me chamar no privado. O gênero que vocês gostam, se é policial, se é dark, se é de época, se é romântico, se é de comédia, não importa. Cada um vai achar o seu. E leia. Ler atiça a sua fantasia, atiça a sua memória. Precisamos trabalhar a mente erótica para que você consiga ter um desejo em dia, a sua libido em dia. Isso independente de você estar bem num relacionamento, estar num relacionamento. É uma coisa para trabalho para você com você mesmo, para o seu prazer, para os seus orgasmos, tá? Para você manter os seus neurotransmissores em dia. Um tema que eu fui direta, objetiva e de extrema importância, tá, gente? Mas precisamos sim trabalhar e muito esse nosso lado, tá? Porque, o cérebro é a base de tudo. Quando às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, de onde vem o orgasmo? Muitas pessoas falam do clitóris. Não, o orgasmo vem da cabeça. Você pode estimular o clitóris, mas se sua cabeça não tá voltada para aquilo, nadinha você vai conseguir ter um orgasmo. Então o pensamento é a base de tudo. O pensamento faz com que você tenha desejo, vontade, prazer no sexo e durante uma relação sexual. Então precisamos sim trabalhar nossa mente erótica, a gente tem que libertar-se um pouco dos tabus e pensar mais em sexo também. Lembrando mais uma vez, pensar em sexo não é pornografia. Temos outras coisas que a gente pode estar utilizando para trabalhar nossa mente erótica, mas sim, nós precisamos erotizar mais, tá? Sair do armário, né? Se tocar mais, se conhecer mais, tá joia? Um beijo grande por todas vocês e obrigado.